Não, é isso aí. Acho que a gente entendeu quem é quem nessa história, né? O Luiz Castro. O que pesa também para a gente falar do Luiz Castro com mais paixão é que ele fazia esse discurso todo do não tem tempo, o treinador tem pouco tempo, o brasileiro demite muito rapidamente o treinador. Então, aí as coisas andaram desse jeito, enfim. Mas o que eu queria falar é que eu e o Renato tocamos nesse assunto do Casão também, né? Do Botafogo tá emocionalmente abalado. Só, eu queria dizer que isso eu falei não é uma opinião, é uma informação, tá? O elenco está arrasado com a saída dele. Eu saí do campo da opinião, que é onde eu trafego normalmente, para entrar agora por alguns minutinhos no campo da informação. O elenco do Botafogo está emocionalmente arrasado. E não poderia ser diferente, né? Havia um Claro. pacto ali, eles construíram uma história com o Luiz Castro, né? A gente não sabia quem era Tinho Soares antes desse encontro com o Luiz Castro. Encontros são muito potentes na vida, né? A gente se transforma. Esses jogadores se transformaram a partir desse encontro com o Luiz Castro. Então é óbvio que, num primeiro momento, eles vão afundar. Mas o Botafogo tem departamento de psicologia, os jogadores serão amparados, e o que eu acho é que um bom treinador, um bom novo treinador, pode usar isso para engajar. A raiva, ela não é sempre ruim. A raiva é um bom motivador também. A gente age muito, a gente se transforma muito pela raiva também, né? Então, se houver alguém que chegue no Botafogo e fale, olha, agora a gente vai ganhar esse troço para mostrar que não era ele, é a gente, é o elenco, é o time. Pode ser. Ô, Casão, a impressão que eu tenho é que esse jogo do Botafogo com o Palmeiras, do fim de semana passado, foi um jogo que fez com que todo mundo fosse obrigado a levar o Botafogo a sério. Digo, no sentido ser campeão brasileiro. Eu acho que até esse jogo todo mundo ainda tinha um mas, com vários as, assim, né? O Botafogo tá em primeiro, mas, né? É o Botafogo, sei lá, tem um jogo contra o Palmeiras e tal. Aí ganhou do Palmeiras, agora quem não tiver considerando o Botafogo candidato a título tá de birra, né? O Botafogo tem 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. O Botafogo tem uma liderança em que a enorme maioria dos times que abriu essa vantagem foi campeão brasileiro, exceto o São Paulo naquela reta final de pandemia ali, de campeonato da pandemia com o Fernando Diniz. É, Você acha, Casão, que se o Botafogo perder o campeonato, a gente vai ficar aí pro resto da vida tendo que ouvir que perdeu porque saiu o Luiz Castro? Cara, primeiro assim, vamos lá. O cara recebeu uma proposta pesada. Se fosse um jogador que recebesse essa mesma proposta e ele fosse embora e largasse o Botafogo no meio do caminho, dois, três jogadores no caso, a gente já está discutindo a mesma coisa. Eu sou contra demitir treinador. E eu também não gosto que o treinador larga o trabalho de um clube e vai para o outro lado. Mas o mundo sempre foi capitalista e agora está altamente capitalista. O que manda, o que decide as escolhas é através da quantia. É da quantia. O amor pela camisa e o amor pelo clube, gente, isso daí é de recordação daqueles mais românticos, que eu sou romântico. Eu gosto sempre de olhar lá para trás para ver, para lembrar a paixão dos jogadores pelo clube, sabe? Como foi essa molecada do Corinthians, tá? Como foi essa molecada do Corinthians, que eles me fizeram é, é, ainda acreditar que um garoto da base sonha em jogar com a camisa titular do time que ele está jogando. Nem todos torcem para o clube, nem todos torcem para o Corinthians, mas está na base e sonha em jogar ali. Não sonha só em ir para a Europa. A molecada demonstrou isso. Então, cara, olhar esse ponto é muito complicado. Eu não consigo, sabe, decidir, sabe, achar que está errado ou está certo. Né? Está errado ou está certo. A proposta foi muito alta. Agora, em relação ao que o futuro, é óbvio. É óbvio. Tudo que acontecer com o Botafogo daqui para frente que seja negativo, vai se passar, pô, se o Luiz Castro tivesse ficado, a coisa ia andar, ou o Luiz Castro foi embora, por isso que tá assim, por isso que tá desse jeito. Enfim, porque o futebol é assim. O futebol é assim. A comparação é sempre da forma daquilo que nós vimos por último. Então, se ele estivesse mal pra caramba,
e viesse um outro treinador e o time ganhasse a primeira partida, tá vendo? Já chegou um novo treinador, mudou o ambiente, porque os jogadores não aguentavam mais o Luiz Castro, o time como jogou e venceu. É assim que está se analisando o futebol durante os últimos anos aí. É dessa maneira, né? Então, essa imagem do Botafogo se cai de produção de agora em diante, vai ser sempre jogado em cima da saída do Luiz Castro. Agora, eu acho que o Botafogo pode continuar da mesma maneira, desde que chegue um treinador que o jogador... Se tem um time que merece ser consultado para ver quem o dono do clube precisa contratar, é esse time do Botafogo. É esse time do Botafogo. Esse time do Botafogo deveria ser ouvido que estilo de treinador que eles gostariam que viesse para o clube. Porque eles estão em primeiro lugar, não só porque o treinador era bom, mas porque eles estão jogando bem e porque se criou uma relação, um estilo de relação, um tipo de relação. A relação deles com o Luiz Castro era legal pra caramba. Os caras se sentiam bem. Os caras eram cobrados quando era necessário cobrar, mas não pesava. Isso é claro. Todo treinador cobra, todo treinador dá espaço, fecha espaço, enfim. E os caras estavam se sentindo bem. Por exemplo, contrato o Rogério Ceni. Eu acho que não cai de forma nenhuma no ritmo do Luiz Castro. Não cai. Muda completamente, vai ter jogador que vai gostar, muitos não vão gostar, a relação vai ficar muito estranha. Tem que ter um cara que os jogadores colaborem com a escolha, sabe? Não são os jogadores decidirem qual vai ser o treinador, mas serem ouvidos para saberem, o cara que vai escolher, saber qual é o estilo que esse grupo precisa como treinador, além da competência. A competência é óbvia, está em primeiro lugar. Mas que tipo de relação o treinador precisa ter com esses jogadores, sabe? É isso. Eu acho que se tem um grupo de futebol hoje, no Brasil, que precisa ser ouvido para a próxima escolha de treinador, esse grupo é o Botafogo.